O que é autoestima? Autoestima é o quanto você gosta de ser você. O quanto eu gosto de ser quem eu sou determina a minha autoestima. Só que esse gostar de ser quem eu sou, ele não é uma coisa abstrata, uma coisa genérica, assim, eu gosto de mim, eu tenho que gostar mais de mim, ou eu não gosto de mim, eu tenho um problema de autoestima. O que é gostar de si? É uma ideia? É um sentimento? Como é que uma pessoa sabe que gosta de si mesma? E como é que os outros sabem que aquela pessoa tem autoestima? Por que uma pessoa, depois de ter uma ideia, de chegar a uma conclusão sobre o que é autoestima, volta e meia ela tem recaídas, ou o que mais acontece é ela ter uma recaída? O que sustenta a nossa autoestima depois que a gente descobre o que é autoestima? Depois que a gente decide gostar da gente, depois que eu decido gostar de mim, por que eu tenho recaída? Oi, eu sou o Marco Beck, do Eu e Nós, e hoje eu quero conversar com você sobre o porquê das recaídas. O porquê que a gente recai depois que a gente consegue subir um pouquinho, chegar num patamar de gostar da gente mesmo bacana, a gente se sente bem por algum tempo, depois de ler um livro bacana que nos ergue a autoestima, depois de assistir a um filme ou a um documentário que eleva a nossa autoestima, através do qual a gente consegue entender as coisas, ou a gente conversa com uma pessoa que nos coloca para cima, ou acontece alguma coisa na nossa vida, um momento legal, que a gente quer sustentar, quer manter aquilo, porque aquilo é um grande momento, é uma grande sensação de alegria, de plenitude, de realização. E por que a gente tem recaídas depois? E aí precisa de novo de um apoio, e de novo, e de novo. Vê bem, descobrir o que é autoestima, o quanto eu gosto de mim, que é o quanto eu gosto de mim, o quanto eu gosto de ser eu, o quanto eu me sinto bem nesse corpo, o quanto eu me sinto bem tendo as ideias que eu tenho, tendo os sentimentos que eu tenho, é muito importante. Mas isso se passa aqui dentro. Você descobre que você não gostava de você descobre, pensa, se dá conta que você está se botando para baixo, ou que você não está colocando limite nas pessoas, e as pessoas te invadem, ou que você não está fazendo as coisas que você gosta, que são as coisas que fazem com que você aumente a sua autoestima. Mas qual é o segredo da coisa? E isso eu e a Mariana, conhecemos muitas pessoas, muitos e muitos clientes que têm essa mesma dinâmica. Ficam bem, se resgatam, se recuperam, a autoestima aumenta e daqui a pouco aquilo tem uma recaída de novo. Qual é a mecânica aqui? É fazer com que a coisa saia da cabeça. Porque na cabeça tudo é horrível quando a gente começa a pensar merda, ou tudo é maravilhoso quando a gente começa a pensar coisas boas. Mas isso não tem raiz. Isso fica só aqui, suspenso. Não tem raiz. O que é a raiz? O que faz com que aquele comportamento novo, bom, positivo, de autoestima, se enraize na nossa vida e permaneça para que não ocorram recaídas? É o nosso comportamento. É quando a coisa sai daqui e vem para cá, para o corpo, vem para a nossa ação. Se você observar, você vai perceber que só tem uma coisa no mundo que produz resultados. Resultados na nossa vida, bons ou ruins. Essa coisa é o comportamento. Não há como você ter um resultado diferente tendo o mesmo comportamento. Mesmo que as suas ideias mudem. Eu penso isso sobre tal coisa, a meu respeito. Eu, por exemplo, ando muito sedentário. Eu descobri ou me dei conta que eu preciso mexer mais meu corpo, que eu preciso fazer atividade física, que eu preciso me mover, me movimentar. Eu me dei conta disso. Como é que vai mudar o meu resultado prático? É com essa ideia? Com essa descoberta? Com esse dar-se conta? Não. O resultado prático vai mudar
Se eu levantar mais cedo, todo dia, e for para uma academia, ou for para um parque correr, fazer atividade física regularmente, toda semana, então aí, depois de algum tempo, eu vou perceber no meu corpo, na minha disposição, na minha aparência, que aquilo está trazendo uma mudança, que houve um resultado novo. Mas se eu mantiver o mesmo comportamento sedentário e encher a minha cabeça de ideias sobre atividade física, mudança, exercício, que legal, que bacana, não vai mudar nada. Então, todo resultado decorre de um comportamento. E não tem nenhum resultado que não implique um comportamento que o produza. Ah, mas eu não vou ter comportamento nenhum. Eu vou passar o resto da vida deitado numa rede para não ter que me comportar, para não ter que me mover, para não ter que arriscar, para não correr nenhum risco. Eu vou ficar só quieto aqui, deitado, sem decidir nada e sem que ocorra nenhum resultado. Bom, isso, ficar deitado na rede o tempo todo, o resto da vida, nessa hipótese, já é um resultado. Já vai trazer um resultado. Um resultado horrível, mas é um resultado. Então não existe como não trazer resultados para a sua vida. Se você fizer as coisas, você vai ter um resultado, e se você não fizer as coisas, você também vai ter um resultado. Então o segredo para enraizar as mudanças positivas na direção da autoestima, não é ter ideias maravilhosas sobre isso, ler livro, fazer curso, conversar com pessoas, nem fazer coaching ou fazer psicoterapia. O que vai determinar que todas essas coisas ajudem e incentivem e deem resultado é que tudo que você aprendeu, tudo de que você se deu conta, se transforme em comportamento. Tem um cara que eu gosto muito, que se chama Carl Gustav Jung. A gente conhece como Jung. O Jung foi um psiquiatra suíço, foi amigo e colaborador do Freud, lá no início da psicologia moderna, no início do século XX. E ele tem um livro, uma autobiografia extraordinária. Um livro chamado Memórias, Sonhos, Reflexões. Na abertura desse livro, ele escreve assim: a minha história, diz o Jung, é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo em mim tende a ser fato. Isso é muito importante. É o que eu estava dizendo. Você está cheio de potenciais. Você é uma pessoa com N qualidades, com N recursos. É o que ele chama de tudo em mim. Todos os meus potenciais. Você precisa fazer com que essas coisas tendam a ser fato, ou seja, se concretizem num comportamento, numa ação, num movimento. Senão, as coisas permanecerão sempre potenciais, permanecerão sempre abstratas, permanecerão sempre como uma possibilidade dentro de cada um de nós. Mas essa possibilidade nunca vai acontecer a não ser através de comportamentos. Então, todas as boas ideias que você está tendo, com estes vídeos, com esses nossos áudios aqui, com conversas com amigos, com livros bacanas que você lê, com filmes ou documentários bacanas que você assiste, todas essas coisas que trazem para você uma sensação de bem-estar, fazer coisas que te deem prazer. É preciso que todas essas pequenas coisas se transformem em comportamentos. E muitas vezes esses comportamentos vão incomodar algumas pessoas ao seu redor. Mesmo pessoas queridas, colegas, amigos, vizinhos, enfim, família, até o seu amor. Porque todas as outras pessoas estão acostumadas com o seu jeito de ser atual, X. Assim como você também está acostumado ou acostumada com o jeito de ser dessas pessoas. Se alguém muda, e muda de uma forma importante, assim, mesmo que seja aos poucos, mas vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai colocando em prática aquelas coisas que estavam só na cabeça, então as outras pessoas naturalmente vão estranhar. O que há com você? Você está diferente. O que houve? Você mudou. Você não era assim.
E vão mudar por duas, e vão estranhar, os outros vão estranhar por duas razões. Primeiro, porque é uma novidade. E as pessoas resistem às novidades. As pessoas gostam de coisas seguras, de coisas previsíveis, de coisas certinhas. Então você tinha um jeito de ser e as pessoas estavam acostumadas com aquilo. Uma mudança nesse jeito de ser vai surpreender as pessoas e muitas não vão gostar. Vão querer que você volte a ser aquela pessoa que você sempre foi. A outra razão por que as pessoas provavelmente estranhem a sua mudança é porque a sua mudança, a minha mudança, representa um convite, ou representa até mais uma forma de convidar aquelas pessoas a mudarem também. Muitas vezes essas pessoas também estão estagnadas, elas também estão naquela situação de não mudar, de se repetir, como eu, como você. E quando a gente muda, é como se a gente estivesse esfregando na cara do outro: olha, você pode mudar também. Olha, você também pode se mover. Olha, você também pode ter mais autoestima, gostar mais de você, respeitar mais a sua vontade, fazer o que você gosta, colocar limite no avanço ou na invasão das outras pessoas. E as pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam de se sentir incomodadas. E muitos desistem dessas mudanças, muitos de nós, a gente desiste da mudança e tem uma recaída para não criar conflito com os outros. Para não ter que enfrentar essa resistência que muitas vezes as pessoas que nos cercam, mesmo gostando de nós, mesmo amando, nos amando, elas vão estabelecer essa resistência, vão botar esse muro, essa cobrança de dizer: opa, você não era assim, eu quero que você volte a ser o que você era antes, você está estranho, você está estranha, você está diferente. Se você já cometeu algumas pequenas mudanças nessa direção, nesse sentido, você sabe que é assim. Pessoas vão estranhar. Então tudo isso contribui para que a gente tenha essas recaídas. Manter as coisas só na cabeça, em vez de transformá-las num comportamento, num fato, e recear, ter medo da reação dos outros. De se sentir rejeitado, de que os outros não nos aprovem, de que a gente vai estabelecer algum conflito com os outros. Tudo isso faz com que a gente pise em ovos na nossa mudança e muitas vezes desista dela. Mas só que essas duas coisas são inevitáveis. Para que você transforme essas ideias boas de autoestima em realidade, você precisa se comportar, você precisa agir nessa direção. É inevitável. E no momento que você fizer isso, as pessoas vão estranhar. Também é inevitável. Por exemplo, eu sempre fui muito concordino. Então, assim, eu concordava com as pessoas, isso na minha adolescência, na minha juventude, eu concordava com as pessoas para não criar conflito. Então, todas aquelas pessoas que me cercavam, na família, os amigos, os colegas de faculdade ou no trabalho também, estavam acostumados com aquele marco. E quando eu comecei a me dar conta do quanto mal isso me fazia, e comecei a mudar, naturalmente surgiram resistências. Pessoas que estavam acostumadas a que eu dissesse sim, e eu comecei a dizer não. Pessoas que estavam acostumadas a que eu dissesse não, e eu comecei a dizer sim. Então, há estranhamento. E é preciso continuar, sabendo que isso é inevitável, sabendo que isso vai acontecer. É claro que você vai procurar o caminho do conflito menor. Não vai procurar o conflito pelo conflito, para tirar os atrasados, por exemplo. Não. Mas haverá momentos em que o conflito, de alguma maneira, é inevitável. E aí é preciso encontrar um caminho elegante, um caminho centrado, um caminho carinhoso, mas ao mesmo tempo firme, para deixar isso claro para os outros. Nas primeiras vezes vai ser muito difícil. Todo mundo esperando que você diga sim, 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 e você vai dizer não. Ou todo mundo esperando que você diga não, 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 e você vai dizer sim. Nas primeiras vezes, peitar, como se diz, botar o pau na mesa, é difícil. A tendência é desistir. A tendência é voltar aqui para dentro e ficar vendo filme, lendo livro, pensando, achando bonito, eu gosto de mim, pensamento positivo. Mas se você não praticar aquilo, a mudança não vai acontecer. Então você insiste.
mesmo que seja difícil. Nas primeiras vezes vai ser difícil. Mas lá pela 10ª vez, pela 15ª vez, a coisa começa a se tornar mais fácil. Dependendo do assunto, até lá pela 3ª, 4ª, 5ª vez, a coisa já começa a ter mais fluidez. E depois de um tempo, aquele novo comportamento, tanto para você quanto para os outros, vai ser natural. Vai ser uma nova forma de se comportar, que vai trazer, portanto, um novo resultado. Então, a aventura é essa. Vamos nos propor, até a próxima quinta, a fazer pelo menos 3 coisinhas que saiam daqui e que venham para a ação. 3 coisas que você acha legais, que você acha que você devia fazer, ou que você devia dizer para alguém. E você vai finalmente tirar essa coisa daqui, dessa boa intenção, e transformá-la em fato, como disse o Jung. Tudo em mim tende a ser fato. Todos os meus potenciais tendem a se transformar em fato. Então você vai experimentar. Como eu sempre digo, comece com coisas pequenas, com coisas que não gerem um estado de tensão, que sejam apenas desafios bacanas, como se fosse um videogame. Vamos enfrentar essa nova fase do jogo aqui. É um desafio. E depois você nos conta aqui qual foi o resultado. Tá? Se você curtiu o vídeo, clica no like aqui embaixo, que é importante para nós. Compartilha com os amigos, também é importante. Se inscreve no canal, a gente quer fazer esse canal crescer, porque em breve vai ter muita surpresa e muita novidade aí a caminho. O Eu e Nós está passando por uma nova fase do jogo e vocês vão nos acompanhar. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima quinta.